Hoje é dia 12 de janeiro e vamos para o nosso devocional da manhã, mas antes vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim da leitura desse devocional, que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra, que se encontra no versículo de 1 Coríntios 3:23. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nessa manhã, Senhor. Amém. Amém. Vamos lá. A primeira carta. Vamos ler a leitura da introdução da Bíblia Spurgeon do livro da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Autor e período da escrita. Eventos que anteciparam a epístola. Formação e desenvolvimento da igreja em Corinto durante a segunda jornada missionária de Paulo. Foi à Europa pela primeira vez, por volta de 51 a 52 a 54 depois de Cristo. Ele também foi para Corinto via Filipos, Tessalônica e Atenas, Atos 18. Ali permaneceu por 18 meses, pois o Senhor disse, porque tenho muitas pessoas nessa cidade, Atos 18:10. Como sempre, Paulo começou seu ministério pregando o evangelho na sinagoga dos judeus. Muitos chegaram a crer no Senhor Jesus. Porém, quando os judeus recusaram a mensagem, Paulo se retirou de perto deles e também falou aos gregos. Foi assim que um grande assembleia de judeus e gregos surgiram nessa cidade com o resultado da atividade do apóstolo. Ver 1 Coríntios 4:15 e Atos 18:4. Corinto era uma grande cidade portuária e comercial localizada no Istmos, no norte da Grécia e no Peloponeso, com dois portos famosos, Cencreia e Lecaion. Sua localização central fez de Corinto um centro de comércio, cultura e filosofia, mas também de entretenimento, imoralidade e idolatria. A imoralidade dos coríntios era notória. A assembleia em Corinto, que consiste em judeus e gregos, foi exposta de duas maneiras: as influências do mundo a seu redor, e, em primeiro lugar, porque a maioria se tornou cristã e tinha um passado pagão, 1 Coríntios 6, 9 e 11. Em segundo lugar, porque eram continuamente expostos ao seu ambiente maligno. Aprendemos, por meio da epístola, que a imoralidade sexual da cidade de Corinto havia influenciado parte da igreja, 1 Coríntios 5, 1 e capítulo 6, do 15 ao 18. Alguns crentes não viram nada de mal em comer alimentos que haviam sido oferecidos a ídolos, 1 Coríntios 8 e capítulo 10, versículos do 23 ao 31. Outros não tiveram problema algum nem mesmo entrar no templo dos ídolos, 1 Coríntios 10, 14 e 22. Também havia problema entre os cristãos, espírito de divisão levando a discussões, 1 Coríntios 1, versículo 11, capítulo 3, versículo 4 e capítulo 11, versículo 18. Irmão entrando em juízo com irmão, 1 Coríntios 6, capítulo 1 ao 8, desordem nas reuniões, 1 Coríntios 11, 20 ao 34 e capítulo 14, 33, e finalmente a negação da verdade cristã fundamental da ressurreição, 1 Coríntios 15, 12 e 15, 35. Além de tudo isso, alguns homens se levantaram ao tentar lançar dúvidas acerca da autoridade apostólica do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 9. Motivações para a escrita da epístola. Depois de retornar de sua segunda viagem missionária, Paulo iniciou a terceira durante essa jornada. Ele permaneceu em Éfeso por 3 anos e provavelmente tenha sido quando obteve mais detalhes além dos mencionados anteriormente. Aprendemos pela primeira epístola aos Coríntios que suas informações foram baseadas em duas fontes. Primeiro, ele ouviu falar dos contentas entre os coríntios por parte da casa de Cloe, 1 Coríntios 1:11. Depois, os coríntios escreveram uma carta a Paulo fazendo várias perguntas que o preocuparam. 1 Coríntios 7:1. Compare com os capítulos 8:1, 12:1 e 16:1. Com base em 1 Coríntios 5:9, a maioria dos estudiosos nos dias de hoje supõe que essa mesma epístola foi
cedida por outra carta do apóstolo Paulo, que não está mais disponível. Expositores anteriores não pensavam assim. A existência da carta é possível, mas não foi comprovada nem é necessária para que possa compreender essa epístola. É muito provável que o apóstolo se referir à epístola aos romanos, ao dizer, eu vos tenho escrito por carta, ver Romanos 16, 22 e também o parágrafo 3 de peculiaridades, que a gente vai ler daqui a pouquinho. Assuntos e propósito dos escritos. A autoria do apóstolo Paulo dessa epístola nunca foi questionada. De acordo com o ensino e estilo, ela é típica de Paulo. Ele se menciona como autor no início e no final da epístola, 1 Coríntios 1 e 16, 21. E no capítulo 4, versículo 15, escreve que eu vos gerei pelo evangelho. Com isso, ele quer dizer que levou os coríntios a uma fé viva em Jesus, e isto confirma plenamente os fatos de Atos, como já vimos. Por volta do ano 95 d.C., Clemente de Roma testemunhou que Paulo foi autor da primeira epístola aos Coríntios. Da mesma forma, também fez Policarpo, cerca de 70 a 155 d.C., Irineu, cerca de 140 a 202 d.C., e Tertuliano, cerca de 160 a 220 d.C. No final de sua estadia de 3 anos em Éfeso, durante sua terceira jornada missionária, 1 Coríntios 16, 8, por volta de 57, o apóstolo reluta, mas, guiado pelo Espírito de Deus, começa a escrever uma epístola muito séria e extremamente importante para a igreja em Corinto. A primeira e a segunda epístola aos Coríntios são as únicas do Novo Testamento dirigidas à igreja de Deus. Como tal, não é dirigido somente à Assembleia, mas a todos os que em todo lugar invocam o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, tanto deles como o nosso, 1 Coríntios 1, 2. Isso enfatiza a importância geral dessa epístola para todos os cristãos que professam pertencer ao Senhor Jesus. Talvez por isso o título Senhor aparece muito mais na primeira carta aos Coríntios do que qualquer outra epístola do Novo Testamento, quase 70 vezes. A uniformidade e fundamentação geral dos ensinos do apóstolo são enfatizadas em 1 Coríntios 4, 17, capítulo 7, versículo 17 e 14, versículo 33. A primeira epístola aos Coríntios contém instruções mais precisas para a ordem interior e para o comportamento em conjunto da Igreja de Deus sob a orientação do poder do Espírito Santo. Por consequência, respondendo dos temas repetidos várias vezes. Por exemplo, pelas palavras não sabeis, nos capítulos 3, versículo 16, 5, versículo 6, 6, versículos 2, 3, 9, 15, 16 e 19, capítulo 9, versículo 13 e 24, compare com os capítulos 10, 10, versículo 1 e 12, versículo 1. Primeira parte da epístola, os capítulos 1 a 9, vê a igreja sobre o aspecto de um edifício, um templo sagrado para Deus, capítulo 3, versículo 9 ao 17. Na casa de Deus, a ordem divina deve reinar, e também por isso que a responsabilidade do homem na construção, capítulo 3, na ordem e disciplina da igreja, capítulo 5, é mencionada aqui. No capítulo 10 em diante, o assunto principal é a igreja de Deus como corpo de Cristo, 1 Coríntios 10, 17, capítulo 12, versículo 12, capítulo 12, versículo 13 e capítulo 12, versículo 27. A respeito do corpo de Cristo, o pensamento principal é a unidade. Essa unidade não é contrária à diversidade de membros de suas funções, mas mostra uma polaridade viva, além dos 3 evangelhos sinóticos. Apenas 1 Coríntios nos dá instruções detalhadas sobre a ceia do Senhor. Em 1 Coríntios 10, do 16 ao 22, aprendemos a respeito da mesa do Senhor. A sua mesa, os membros do seu corpo expressam comunhão com ele e uns com os outros. Do capítulo 11, 23 e 33, do capítulo 11, do versículo 23 ao 33, apresenta a ceia do Senhor, como o partir e comer do pão e beber do cálice em lembrança dele. A morte do Senhor é anunciada até que ele venha. Ambas as passagens enfatizam a responsabilidade dos participantes. O capítulo 10 enfatiza o coletivo e o capítulo 11 a responsabilidade pessoal do crente. Mas 2 parágrafos precisam uma menção especial. O capítulo 13 costuma ser chamado Cântico do Amor. Não sabe, na sabedoria de Deus, ele está muito bem colocado entre as informações sobre os dons espirituais, capítulo 12, e as instruções como viver corretamente os dons no capítulo 14. No
capítulo 14 menciona os dons de profecia e o falar em línguas. Este último dom era superestimado pelos coríntios. Não é diferente de hoje. O segundo parágrafo é o ensino de detalhes sobre a ressurreição no capítulo 15. Ele termina com a revelação do mistério da transformação dos santos vivos no arrebatamento da igreja. Peculiaridades. Relação entre Paulo e a igreja de Corinto. Das duas epístolas aos Coríntios, os estudiosos modernos reconstruíram um quadro complicado, mas de maneira alguma uniforme, da relação do apóstolo Paulo e a igreja de Corinto. Lendo 1 Coríntios 5,9, alguns poderiam pensar ter a prova que Paulo escreveu outra carta aos Coríntios. A carta, no entanto, foi perdida e parte da epístola contra a fornicação estaria contido em 2 Coríntios 6, 14 e 18 e em capítulo 7, versículo 1. Contudo, essa mesma carta não foi entendida e resultou na epístola mencionada em 1 Coríntios 7, 1. Sobre isso, alguns afirmam que Paulo escreveu a primeira epístola aos Coríntios, depois fez a visita com tristeza, 1 Coríntios 2, 1, anunciada em 1 Coríntios 4, 19 e capítulo 11, versículo 34 e capítulo 16, versículo 5. Em nenhum lugar no Novo Testamento encontramos outra menção a essa visita. Após isso, supõe que Paulo tenha escrito outra epístola com lágrimas, 2 Coríntios 2, 4 e 7, e capítulo 7, versículo 8, que, segundo alguns, foi praticamente preservado em 2 Coríntios 10, 11, 12 e 13, chamando de epístola de 4 capítulos. E somente depois supõe-se que Paulo tenha escrito a seguinte epístola ao Coríntios como a epístola da reconciliação. Ainda há outra suposição relacionada a essa teoria, que é 1 Coríntios 5 não fala da mesma pessoa que 2 Coríntios 2 e 2 Coríntios 7. A pergunta a respeito de Paulo se referir a uma epístola anterior ainda não existe em 1 Coríntios 5,9. Não é fácil de responder. No entanto, no Novo Testamento, especialmente a epístola aos Coríntios, fornece uma imagem muito mais fácil. Paulo escreveu a primeira epístola com um coração muito sobrecarregado, pois tinha em mente os eventos e condições dessa igreja. 1 Coríntios 3, 2, 3, 17, 4, 13 ao 16, 5, 2 e 11 e 22. Paulo pretendia visitá-los uma segunda vez. 1 Coríntios 4, 19, 11, 34 e 16, 5. Todavia, ele sabia que tal visita levaria a sofrimentos e por isso absteve-se dela para poupar os coríntios. 2 Coríntios 1, 15, 1, 23 e 2, 1. Em vez disso, enviou Tito. Após o retorno dele, Paulo escreveu a segunda segunda epístola enquanto estava na Macedônia. Quando Paulo escreveu com angústia e aflição de coração, de acordo com 2 Coríntios 2, 4 e 7 e 8, mencionou sua primeira epístola. Ali discorreu, especialmente no capítulo 5, sobre o grave caso de fornicação. Portanto, não é necessário pensar em outra epístola entre as duas existentes. A pessoa mencionada em 2 Coríntios 2 e em 7, no capítulo 2 e no capítulo 7, deve ser visto como idêntica ao adultério da primeira epístola. O Espírito Santo não leva seu inspirado escritor a introduzir uma pessoa nova, até então desconhecida, sem nenhuma explicação. O Espírito Santo refere-se aos fatos já conhecidos pelo leitor em 2 Coríntios 2,14 e capítulo 3, versículo 1. Paulo menciona pela terceira vez sua intenção de visitá-lo, embora de fato essa tenha sido apenas sua segunda visita. De acordo com Atos 20, versículo 2 e 3, essa visita provavelmente ocorreu durante a estada de 3 meses de Paulo na Grécia, porque foi durante esse período que Paulo, estando em Corinto, escreveu as epístolas aos Romanos. Nela, ele fala que sua próxima jornada a Jerusalém, Romanos 16, 25. Também menciona Febe, uma irmã de Cencreia, que era serva na igreja de lá, Romanos 16, 1, e seu anfitrião Gaio, Romanos 16, 23 e 1 Coríntios 1, 14. Visão geral do conteúdo. Eu só vou ler do capítulo 3, que é o versículo que a gente vai ler hoje. Então, no capítulo 3, capítulo 3, do 1 ao 23, a obra na casa de Deus. Agora vamos para a leitura do nosso devocional.
e vós de Cristo. 1 Coríntios 3, 23. E vós de Cristo, você é dele por doação, porque o Pai deu ao Filho comprado por sangue, porque ele pagou o preço por sua redenção. É dele por dedicação, porque você consagrou sua vida a ele, por parentesco, porque recebeu seu nome e foi feito um de seus irmãos e cordeiros. Trabalhe praticamente para mostrar ao mundo que você é servo, amigo e a noiva de Jesus. Quando tentar pecar, responda: não posso fazer tamanha maldade, porque estou de Cristo. Princípios imorais proíbem um amigo de Jesus de pecar. Quando a riqueza estiver diante de você para ser conquistada de forma pecaminosa, diga que é de Cristo e não a toque. Está exposto a dificuldades e perigo? Permaneça firme no dia ruim, lembrando que é de Cristo. Foi colocado entre outros que ficam de braços cruzados sem fazer nada? Levante-se para trabalhar com todas as suas forças, e quando o suor escorrer em seu rosto e for tentado a emorrecer, grite: não posso parar, porque sou de Cristo. Se não tivesse sido comprado por sangue, talvez eu fosse um Isaac, agachado entre dois fardos, mas sou de Cristo e não posso parar. Quando o canto de prazer da sereia tentar tirar você do caminho certo, responda: sua música não pode me enfeitiçar, eu sou de Cristo. Quando a causa de Deus o chamar, entregue seus bens e a si mesmo, porque você é de Cristo. Nunca esconda o que professa, seja sempre um daqueles cujo comportamento é cristão, cujo discurso é como o do Nazareno, cuja conduta e a conversa é tão impregnada do céu que todos que virem saberão que é do Salvador, reconhecendo em você suas feições de amor e seu semblante de santidade. Eu sou um romano. Era um motivo de integridade. Muitos estão que sejam seu argumento de santidade. Eu sou de Cristo. Então que hoje e durante o ano a gente use esse exercício quando a gente estiver em dificuldades, em pensamentos ruins, pensamentos pecaminosos, falar: eu sou de Cristo. Repetir quantas vezes for necessário e viver para Cristo de forma pública e não só privada ou só na igreja. Então é com essa reflexão, com esse exercício, que eu termino o nosso devocional da manhã e voltamos às 8 horas lá na Rede Vizinha no TikTok com o nosso devocional da noite. Tenha um bom início de semana, um bom resto de segunda-feira aqui no Instagram. Até amanhã.